Olá pessoal, quinta-feira, 4 de junho de 2020, 9h30 da manhã. Essa é a 23ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente, debatendo os principais fatos do Brasil e do mundo. Meu nome é Paulo Silvestre, eu sou consultor de mídia, cultura e transformação digital. Vou conduzir a conversa aqui hoje conosco. Comigo está o Matheus Silvestre. E aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Matheus que vai nos ajudar com os comentários e também moderando os comentários de vocês, né? Bem pessoal, recapitulando para quem ainda não conhece o Jornal da Live, é uma maneira colaborativa de fazer jornalismo em que você vai compartilhar, vai conversar com a gente a notícia. Para fazer isso, basta você deixar os comentários aqui logo abaixo da live que está acontecendo no LinkedIn. E aí o Matheus ele vai selecionando alguns comentários, infelizmente a gente não consegue ler todos, não, e aí a gente vai conversando sobre isso, vai construindo a notícia junto com vocês, tá? Assim que a live termina, ela fica gravada aqui para ser revista depois no LinkedIn, e também em vídeo ela vai depois para o YouTube e para o Facebook. Além disso, ela também fica disponível como podcast nos principais canais, né, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud. Basta você procurar o meu canal, o Macaco Elétrico, ali, e você assina e pode ouvir o Jornal da Live como podcast. Muito bem, pessoal, 23ª edição do Jornal da Live, e hoje os assuntos que nós vamos discutir são os seguintes, tá? Por que as manifestações pela morte de George Floyd nos Estados Unidos impactam a nossa vida e o que a gente precisa fazer para se posicionar de uma maneira consciente nisso, não? E movimentos de ruas que a gente tem visto aí crescendo bastante agora no Brasil, ganhando força, né? Afinal de contas, será que eles geram algum resultado ou eles só fazem barulho? Outro tema bastante importante no momento aqui: por que o artigo 142 da Constituição Federal não permite a intervenção militar, como algumas pessoas dizem, não? E para terminar a edição de hoje, vamos falar sobre a vacina de Oxford contra o Covid-19, que é a mais promissora de todas as mais de 70 vacinas que estão sendo desenvolvidas no mundo. Já entrou na fase 3 de teste, sendo testada agora em 10 mil voluntários e já está entrando em produção, tá, em larga escala, o que é uma notícia bastante interessante. Bom, começando agora então a 23ª edição do Jornal da Live com um assunto importantíssimo, tá? Para começar a edição de hoje, vamos debater um tema que talvez seja hoje o mais falado no mundo nos últimos dias, né? E também vem ganhando enorme destaque aqui no Brasil, né? Os protestos antirracistas deflagrados pela morte de George Floyd, assassinado por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, há alguns dias, né? E é muito importante entender que isso não se trata de um caso isolado de agressão policial em outro país, né? Mas algo que tem muito a ver, tá, com o nosso cotidiano aqui no Brasil e que pode verdadeiramente mudar o futuro da nossa sociedade. Então eu já começo deixando algumas perguntas aqui para vocês, tá? Afinal de contas, por que isso é tão importante para o Brasil, né? O caso lá dos Estados Unidos, né? Você acha que há exagero nas manifestações que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, algumas delas bastante violentas, né, que já duram 9 dias, né? A reação do presidente americano Donald Trump diante da crise, na sua opinião, ela tem sido adequada? E o que deve ser feito e o que não deve ser feito para resolver o problema do racismo, né? E afinal de contas, por que isso é tão importante e que resultados nós podemos esperar, né? Bom, recapitulando rapidamente o caso, tá? No dia 25, a polícia de Minneapolis, nos Estados Unidos, prendeu o ex-segurança George Floyd, que tentou comprar cigarros usando uma nota de $20 falsa, né? Floyd era negro, né, e os 4 policiais da ação eram brancos, né? Floyd foi algemado e deitado na rua, e um dos policiais, o Derek Chauvin, ele pressionou o pescoço da vítima, como vocês podem ver aí na imagem, não, com o joelho. Apesar dos gritos de que ele não podia respirar, em apenas 8 segundos, Floyd estava morto, né? Em um primeiro momento, a polícia tentou minimizar o caso, dizendo que a vítima era cardíaca e teve um infarto, mas a autópsia confirmou que isso não era verdade e que ele havia sido asfixiado, né, até a morte. Os policiais foram demitidos, né? No começo, apenas Chauvin foi acusado de assassinato em 3º grau, que equivale no Brasil a um homicídio culposo.
quando não há intenção de matar. A acusação aumentou para assassinato em segundo grau e os outros 3 policiais foram acusados de cúmplices. Muitos se perguntam por que esse caso detonou uma onda de protestos nos Estados Unidos que já duram 9 dias e é a mais violenta desde as causadas pelo assassinato do líder Martin Luther King em 1968. Bom, primeiramente o racismo é um problema estrutural nos Estados Unidos, assim como no Brasil. Portanto, qualquer crime motivado por racismo já é potencialmente explosivo, né? Mas esse caso foi filmado e viralizou nas redes sociais e o vídeo do assassinato era profundamente chocante, né? Além disso, os Estados Unidos vivem um clima de grande polarização social incentivado pelo Trump, o que deixa as pessoas com os nervos à flor da pele, né? E ainda a crise na saúde provocada pelo Covid-19, né? E os Estados Unidos são o pior país do mundo hoje no combate ao vírus, né? Também em grande parte pelas decisões erradas e pela beligerância do Trump, né? Ou seja, o país é um barril de pólvora esperando para ter o pavio aceso. E quando se acendeu, não, a explosão foi devastadora. Não? Bom, se já não bastasse tudo isso, o Trump vem tentando apagar o incêndio com gasolina. Não? Suas declarações que promovem ainda mais a polarização, o discurso de ódio e a minimização do problema impedem que os ânimos se acalmem. Né? Tanto que o Twitter andou restringindo o alcance de algumas de suas publicações. Ações violentas da polícia e da Guarda Nacional pioraram ainda mais esse pandemônio. E com isso, muitos protestos que começaram pacíficos acabaram se convertendo em atos de selvageria em que a população põe para fora toda a sua raiva contra tudo e contra todos. Não? E o pior de tudo é que o problema não é resolvido. Não? Claro que não vai ser resolvido da noite para o dia, mas são necessários pelo menos um aceno de que algo será feito. Não? Prender os policiais está longe de ser suficiente. Porque isso já aconteceu em outros casos semelhantes no passado, né? E o racismo, enfim, continua lá, né? Até a Tiffany Trump, que é a filha mais nova do Trump, participou da manifestação virtual Blackout Tuesday e pediu justiça para o Floyd. O Trump vem sendo criticado de todos os lados enquanto continua aí disparando, né? Ex-presidentes como Barack Obama e até o republicano George W. Bush, do mesmo partido do Trump, fizeram críticas públicas. E ontem o Jim Mattis, que foi secretário de defesa nos 2 primeiros anos da era Trump, chamou o ex-chefe de imaturo e disse que é a primeira vez que se vê um presidente que não tenta unir o povo americano, né? Nem sequer, segundo ele, finge tentar. Né? Bom, e o que isso tem a ver com o Brasil e com cada um de nós? Né? E a resposta é tudo. O Brasil nunca esteve tão próximo dos Estados Unidos em todos esses problemas. Né? Também somos um país muito racista e de um jeito até pior que lá. Assim como nos Estados Unidos, aqui negros também ganham menos, têm menos emprego, estudam menos, têm mais chance de serem presos e mortos pela polícia e até morrem mais de Covid-19, veja só. Né? Aliás, a polícia brasileira vem matando cada vez mais, especialmente no Rio de Janeiro. E a imensa maioria das vítimas é composta de negros e pardos. Né? São mortes gratuitas, às vezes por impulso, por vingança cega, por bala perdida ou, enfim, por puro preconceito. Não? Todo dia alguém morre assim, né? De vez em quando alguém vira notícia. Não? Foi o caso do adolescente negro João Pedro Matos Pinto, de apenas 14 anos, assassinado enquanto brincava com amigos dentro da casa dos tios de São Gonçalo, no Rio. Não? A polícia invadiu o imóvel e disparou mais de 70 tiros. Não? Como explicar ou justificar isso? João Pedro entrará como mais uma vítima que gera revolta momentânea, algumas manchetes nos jornais, de culpados nada ou pouco punidos. Né? Depois, passa a ser estatística de um problema de racismo estrutural que nunca diminui no Brasil. Ou um outro caso, na semana passada, trazido à discussão, inclusive pela Adriana do Amaral, aqui no LinkedIn, né? Em que um comerciante aqui em São Paulo agrediu uma cliente na própria loja por ser negra. A cliente era negra, né? E depois ele se justificou dizendo que achava que era uma moradora de rua, ou seja, 2 casos de preconceito grosseiros em uma tacada só, né? Por que não acontece no Brasil protestos como os dos Estados Unidos, né? Bom, porque na nossa sociedade, apesar de ter muito mais negros que nos Estados Unidos, o racismo é ainda mais tolerado e disseminado, né? Pela formação da nossa cultura, infelizmente, quem tem ou teve qualquer tipo de privilégio se acha no direito de perpetuar ou ampliar tais supostos privilégios, por mais que eles sejam ilegais ou ultrapassados. Com isso, poucas pessoas se chocam quando alguém avança sobre os direitos de outras pessoas, seja por racismo ou por qualquer outro motivo. Né?
E assim a vida continua, né? Enfim, pelo menos para alguns, né? Para piorar o nosso cenário e nos aproximar ainda mais dos Estados Unidos, a gente vive uma sociedade cada vez mais polarizada aqui também no Brasil, né? Em que um lado se recusa a sequer olhar para o outro, né? E assim como nos Estados Unidos, a gente vê um monte de gente rangendo os dentes enquanto o problema, na verdade, continua. Então, pessoal, o que deve ser feito e o que não deve ser feito para resolver o problema do racismo e todos esses outros problemas que a gente já mencionou aqui agora, não? Seja lá nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. Será que a gente precisa fazer protestos como esses que a gente está vendo lá nos Estados Unidos por causa do George Floyd, não? Aliás, vocês acham que há exageros nesses protestos, não? E qual que é o papel aí dos presidentes nisso tudo? Então vamos começar o debate. E aí, Matheus, temos alguma coisa já? Sim, já temos. Começando aqui com o José Nascimento. Boa, grande José Nascimento. Aí ele está falando aqui sobre como, acho que ele fala assim sobre como nós temos que separar os debates. Então, entre os protestos pacíficos que têm acontecido nos Estados Unidos, né, mas também sobre aqueles que acabaram se tornando em baderna, como ele coloca. Até em Curitiba parece que houve um protesto. Sim. E estava indo tudo bem, mas tudo até os baderneiros aparecerem e isso acabou em confusão e quebra-quebra. Então, para ele o desafio é separar. Como que a gente faz essa separação? Uhum. Então, essa é uma excelente pergunta, né? Na verdade, por que, em primeiro lugar, por que, afinal de contas, esses problemas estão acontecendo, né? Por que uma manifestação pacífica se transforma em um quebra-quebra, né? Em uma baderna, né? Cada caso é um caso, mas de uma maneira geral o que acontece é que essas pessoas que estão... Veja só que coisa interessante, não? Nova York, que é uma cidade que ficou 2 meses trancada em casa, lá o lockdown foi severo e foi bem seguido pela população, agora está todo mundo na rua fazendo tudo que eles não fizeram em 2 meses, não? Então o que a gente observa em protestos dessa natureza, em outras naturezas também, a gente vai até falar disso no próximo assunto, aqui no Brasil também, não? Mas é que isso daí acaba virando uma massa de descontentamento geral por diferentes assuntos, não? No caso lá dos Estados Unidos, o assassinato do George Floyd, ele acaba sendo um estopim, um catalisador para uma série de insatisfações da população, até a insatisfação com a própria pandemia, não? A gente tem visto inclusive o aumento de casos aí de doença mental no mundo inteiro, porque as pessoas ficam dentro de casa. Então, elas vão para a rua, eventualmente elas vão para a rua para fazer um protesto pacífico, mas aí acontece alguma coisa que quebra esse equilíbrio. Nesse caso particular dos Estados Unidos, não? Essa coisa, na maioria das vezes, foi um confronto com a polícia, não? De repente estava indo tudo bem, mas como os dois lados estão com assim, os nervos acirrados, não? É como realmente você está sentado em cima de um barril de pólvora. A qualquer momento aquele negócio explode. E aí é feito uma nada, não? Igual a gente vê em briga de torcida de futebol, né? A coisa debanda para um quebra-quebra que é totalmente inaceitável, né? Não tem como justificar a galera sair quebrando geral ali, não? Saindo lojas, fazendo saques. E aí vem também os oportunistas, né? Talvez pessoas que nem estavam nas manifestações, mas estão vendo que está rolando ali um quebra-quebra. O cara chega lá, se aproxima, ou para jogar fora aí todas as cobras e lagartos que tem e quebrar simplesmente, ou até mesmo partir para saques e outros crimes, não? Sim. O que é absolutamente inaceitável, não? Como era mais ou menos nas manifestações de 2013 aqui no Brasil. Exato. Que é algo que inclusive a gente vai discutir um pouco mais pra frente. O pessoal chegou aqui e começou falando que era por conta dos 20 centavos da passagem, não? Que tinha aumentado aqui em São Paulo. E o negócio foi crescendo, de repente ninguém sabia mais sobre o que era a manifestação. E aí talvez vocês se lembrem até que surgiram os Black Blocs, sim, né? Que eram o pessoal que ia lá para efetivamente vandalizar, né? Inclusive bater nos manifestantes, né? Um negócio lamentável, né? E nos policiais também. E nos policiais, todo mundo basicamente virou uma guerra campal, sim, né? Exatamente como a gente está vendo nos Estados Unidos aí, em alguns lugares virou uma guerra campal, né? Ontem até foi um dia, felizmente, um pouco mais calmo, né? Nos conflitos lá, as manifestações continuam pelo 9º dia, mas pelo menos teve menos incidentes de violência, assim, né? O pessoal finalmente acho que está conseguindo acalmar os ânimos aí, né? Próximo comentário aqui eu tenho o Márcio Almeida.
Ele fala de que, como na opinião dele, assim, a morte do Floyd não vai mudar em nada assim muito grande a situação do racismo ou nos Estados Unidos ou no mundo. Isso porque, ao ver dele, quando você dá esse maior destaque para um tema como o racismo e o preconceito, você acaba só exacerbando ele ainda mais. Uhum. Então ele continua: eu vejo o negro, o oriental, o branco como um ser humano. E isso que temos de pregar, que somos todos iguais, apenas com pensamentos diferentes e ideologias diferentes. Temos de aprender a conviver com essas diferenças. Que é alguma coisa que algumas pessoas sim têm dito, até mesmo em crítica ao Black Lives Matter, por exemplo, que é o All Lives Matter até. Essa é uma grande discussão também, né? Sim. All Lives Matter, ou seja, todas as vidas importam, em oposição ao Black Lives Matter, que é um movimento que aconteceu em outra grande crise lá nos Estados Unidos, já há alguns anos, lá em Ferguson, que 2 rapazes negros foram assassinados também pela polícia. E aí surgiu o movimento Black Lives Matter, né? Ou seja, vidas negras importam. Mas o que, veja só, como que é mesmo, quem fez o comentário, desculpa? Foi o Márcio Almeida. Márcio, excelente comentário, porque isso daí é um ponto realmente central nessa discussão também, né? Obviamente, todas as vidas importam, né? E uma coisa que eu até discuto bastante aqui nas redes e em outros lugares, né? A melhor maneira de você combater o racismo é justamente promover a igualdade, não? Como você corretamente aponta, quando você exacerba a diferça, existe até alguns movimentos de reação, que poderia ser o caso do Black Lives Matter. Mas a gente tem que tomar cuidado por mais que a gente seja absolutamente bem intencionado, e eu acho que é o caso da imensa maioria das pessoas do All Lives Matter, né? Toma cuidado porque às vezes, nesse caso particularmente, isso aparece com força, tá? É que muitas pessoas usam o All Lives Matter, que é um argumento mais do que válido, para, na verdade, desqualificar ou diminuir a força do Black Lives Matter. Sim, tá? Toda a vida importa, e você está corretíssimo em dizer que o caminho é justamente parar de exacerbar essa diferença. A gente deveria justamente tratar todo mundo como igual. Só que o problema é que isso não acontece, não. E eu acho que é justamente aí que está a raiz desse descontentamento desses movimentos lá nos Estados Unidos. Porque prenderam os policiais, demitiram os policiais, vão ser acusados aí, né? O principal acusado, inclusive, já está em segundo grau lá, a acusação de assassinato dele. Mas isso não é suficiente, não, porque na verdade o que acontece é que o problema permanece, né? E esse é o grande descontentamento da população lá, né? Ou seja, são dadas medidas paliativas, né? E aí vem inclusive violência para tentar conter esse lado negativo do negócio, que são os protestos com depredação e tudo, mas o problema não se resolve, não. Então, o que as pessoas esperam lá agora, nesses movimentos, que são de novo os maiores desde do assassinato do Martin Luther King, é que efetivamente se vejam mudanças estruturais. E isso daí é super complicado, porque na verdade não é só uma ação do governo, apesar que o governo é quem capitaneia isso daí, né? Isso é uma coisa que está na cabeça das pessoas, né? Bem complicado, né? Da população como um todo. Tem aqui no chat agora o Charles Nascimento. Olá, Charles. Falando de que ele acha muito bacana assim, os protestos antirracistas nos Estados Unidos, mas ele só lamenta de que aqui no Brasil, né, tudo bem, eles até chegaram a se estender para cá, mas ele só lamenta de que as mesmas pessoas, né, que agora estão protestando a favor do Floyd, justiça por ele e menos racismo no mundo, que elas não tinham se mobilizado antes, né, quando teve o episódio do menino João Pedro. Uhum. Assim, não teve de longe assim a mesma mobilização como a que está tendo pelo George Floyd agora, não chega nem perto. E até vi algumas pessoas até falando esses dias, assim, até alguns amigos meus lamentando, né, de que, nossa, deve ser triste, né, acho que se não fosse pelo George Floyd, talvez o caso do João Pedro já teria sido esquecido, já teria sido só mais um. Esse que é o grande problema, né, e aqui no Brasil, como eu falei, esses casos, eles viram estatística, né. Vai ser mais quantas vezes, inclusive vai no noticiário apontando esses crimes horrendos, né, contra a população negra ou minorias de uma maneira geral,
isso dá manchetes, cria-se um movimento pontual e depois acaba, não? Passa. E aí o problema permanece. Exatamente o que a gente acabou de falar, não? O problema de tudo é que o problema não se resolve, né? Às vezes até dá uma satisfação pontual para a população que está irritada, e aí é só aguardar a próxima ocorrência, né? O que nós precisamos, né, é atacar esse problema, que é um problema estrutural. E como a gente estava falando, aqui no Brasil particularmente, não, o racismo ele é ainda mais disseminado e tolerado que nos Estados Unidos. Não? O caso do João Pedro aí, ele certamente acabou sendo impulsionado porque teve essa coincidência de datas mais ou menos com o caso do Floyd, tá? Mas o que a gente precisa observar é que, enfim, daqui 3 semanas, né? Será que a gente ainda vai falar do Floyd? Será que a gente vai falar ainda do João Pedro? Provavelmente não, né? Porque inclusive o noticiário acaba sendo uma coisa muito dinâmica, mas a grande questão é o que vai ter sobrado disso, né? Ou, enfim, o que vai ter, principalmente, resultado disso, né? E eu tenho um péssimo pressentimento de que muito pouco, né? O problema permanece. Infelizmente. O Bildad Louis, ele disse de que não basta simplesmente punir o assassino, porque na verdade, assim, como ele enxerga é de que essas manifestações não são apenas pelo Floyd, na verdade é por algo muito mais profundo. Sim. Foi um gatilho que o policial que assassinou o Floyd, ele puxou. Porque, assim, como ele encara aqui, acho que a população ela estava esperando por um momento oportuno para se manifestar contra uma série de coisas com as quais eles estavam insatisfeitos em relação ao governo americano. Sim. Como, por exemplo, as ações deles em relação à pandemia, a falta de ações, na verdade, assim, falta de o descaso, tudo isso. Então, realmente, assim, também, de novo, é como um barril de pólvora. As pessoas estão usando isso mesmo como uma fonte, assim, de insatisfação que foi acumulada por todos esses anos até agora. O negócio o pessoal tá represando todo tipo de insatisfação, né? E no caso, agora, assim, a questão do distanciamento social agravou isso daí, porque as pessoas estavam literalmente represadas dentro de casa, inclusive, gerando uma série de insatisfações. O próprio fato de você ficar dentro de casa gera insatisfações, por mais que você concorde e apoie aquilo, efetivamente, você ficar 2 meses em casa, gera algumas insatisfações, né? Então, o pessoal estava a ponto de explodir, não? Esse negócio foi realmente é como chegar lá e vem alguém e tira uma tampa, né, que está segurando tudo isso daí, e o negócio explode como uma panela de pressão, né? É exatamente isso que você falou. Ok, desculpa, não lembro agora o nome, mas... Foi o Bildad. O Bill aí. Então, exatamente, né? Foi exatamente isso que aconteceu, né? É uma série de insatisfações. É difícil falar, foi isso daqui, foi o assassinato. Não foi só isso, né? Um monte de coisas, né? Sim. Agora tem aqui o Rodrigo Rabelo, que diz assim, de que aqui em São Paulo, né, foi onde teve assim, onde começaram essas manifestações das torcidas organizadas. Sim. Antifascistas, né? Como a Democracia Corintiana e entre outras. Ele fala aqui sobre como estava em Pacífico até um tempo e o negócio só começou a desandar de fato e começou a partir para a ignorância quando, aqui como o Rodrigo diz, chegou o choque e já foi jogando bombas, causando uma situação difícil. Então, ele finaliza. No meu ponto de vista, essa situação poderia ser evitada. A pergunta é, se a manifestação é pacífica, por que o choque jogou bombas? Exato. Excelente pergunta, Rodrigo. A gente vai falar desse assunto logo na sequência agora, né? Aliás, exatamente desse assunto daí, mas você já adianta um ponto super importante, né? Se a manifestação ela é pacífica, porque existe ali a tropa de choque. Ok, ela está ali prevendo justamente o pior, não. Eles têm que estar lá esperando pelo pior, né? Tomara que não aconteça, mas se acontecer os caras vão agir. A questão é, será que a ação foi proporcional ao que estava acontecendo? A gente houve alguns conflitos aí entre pessoas de grupos diferentes, não? E aparentemente foi aí que começou o negócio, só que a polícia foi lá e começou a bater, jogar bombas de efeito moral, bala de borracha, e aí a situação sai do controle. Exatamente o que aconteceu na maioria dos casos aí nos Estados Unidos, não? E tem até a Guarda Nacional, o Exército, não? E o Trump querendo apagar o fogo com gasolina, né? Chamando os governadores de jerks, não, de idiotas, não, dizendo que quando começam os saques começam os tiros, ou seja... O próprio fato de colocar o exército na rua já diz bastante. Então, assim,
É uma coisa até fácil de entender, né? Como que você espera combater a violência usando violência, não? Ok, é uma questão de o mais forte cala o mais fraco, não? Mas nesse caso, é muita gente, não? Você tem lá milhares de pessoas juntas indo para um lado, por mais que esteja lá a polícia e a Guarda Nacional, isso daí o que vai resultar são esses... em que o caso, por exemplo, do incêndio lá, né, que os incêndios, né, isso daí é a delegacia de Minneapolis, essa foto aí potencialmente é uma das principais fotos do ano, não? Pelo impacto visual dela, não? Mas é isso que acontece, né? O negócio vai piorando, vai se inflamando, né? Antes da gente ir pro próximo já, eu tenho mais um comentário aqui que é bem bacana, que é do Renato de Luca Filho, que ele fala aqui sobre como ele ouviu uma jovem americana falar de que essas manifestações, na verdade, não se direcionam apenas a um espectro político, não é só aos republicanos que isso é voltado contra. Uhum. Não, isso na verdade pega a política como um todo. Ou seja, isso inclui tanto republicanos, que é o partido do presidente Trump, quanto os democratas dos Estados Unidos também. Uhum. E principalmente, ele fala isso, nos Estados do Sul, onde o racismo é evidente, inclusive, contra hispânicos. E pior do que isso, é dentro das corporações os indivíduos de origem negra ou hispânicos que são duros com os seus. Uhum. Igual como ocorre aqui. É um bom... É Renato, né? É Renato. Então, bom comentário também, Renato. E isso é verdade, tá? Isso não é um protesto político, não é... Apesar do Trump ter já rotulado aí que os culpados são os antifas, que a gente vai falar, inclusive, logo agora na sequência, ou a extrema esquerda, como ele disse, não, isso não tem nada a ver, porque não é um movimento político isso daí, não. Isso daí, como eu falei, é um movimento de insatisfação generalizado contra uma série de problemas, tanto que se fosse uma coisa política, não, você estaria, vamos dizer assim, atacando o Trump, por exemplo. E em nenhum momento isso acontece, não é uma questão contra o Trump. É uma questão da defesa do Floyd, não, e em alguns casos até veja como fica a polarização, né? A gente viu muitos grupos atacando policiais, que é um negócio também inaceitável, dizendo que todos os policiais são coniventes, o que também isso não é verdade, tá? Nunca se pode generalizar. E o grupo, exatamente, né? E o grupo lá, os manifestantes, não, eles também eram super heterogêneos, tinha de tudo ali, né? Tinha inclusive os hispânicos, não, os latinos, aí como você coloca, mas a maior parte dos manifestantes, inclusive, ela era branca, né? Então, vê que realmente é uma situação não política e que é uma amálgama de insatisfações da população nesse momento, né? Sim. Bom, vamos lá então. Vamos para o próximo assunto? Pessoal, vamos lá, né? Bom, o próximo assunto, aliás, ele é quase uma consequência desse, não, né? Já que a gente está falando aí de movimentos e protestos sociais, eu gostaria de discutir com vocês aqui o crescimento dos movimentos denominados antifascistas, né, que estão crescendo como uma reação aos movimentos, aqui agora falando de Brasil, tá, especificamente, né, e esses movimentos estão crescendo como uma reação aos movimentos de apoio ao presidente Bolsonaro, né. Nesse fim de semana a gente teve inclusive grupos contrários entrando em choque em várias cidades no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, né, onde parece que isso daí começou com mais força, né. E aí eu pergunto já, para começar o nosso segundo debate, né, o que vocês acham desses movimentos, né, tanto de um lado quanto do outro, tá? É bom que a gente possa discutir os dois lados, tá? Será que esses movimentos de rua aí, não, ou até mesmo na internet, será que eles promovem uma mudança real na sociedade ou eles estão só aumentando a polarização, né? O termo antifa, né, de antifascista, né, ficou sob os holofotes nos últimos dias porque começou a aparecer nos tweets do Trump associados justamente aos conflitos antirraciais pela morte do George Floyd, né? E como é tipo dele, antes de arrumar uma solução, ele procura um culpado, né? E ele já carimbou que são os antifa, né, as palavras dele, entre aspas, os antifa e a extrema esquerda, né? O Bolsonaro, que copia automaticamente tudo que o Trump faz, não, usou os mesmos alvos para classificar os movimentos que crescem com força nas ruas, aqui nas redes sociais, contra ele, não, chamando inclusive de terroristas e etc e tal. Ironicamente, esse posicionamento, né, fez o termo se espalhar no Brasil como rastilho de pólvora, né? Um grupo chamado Antifa, com esse nome, ele só existe na Alemanha, né? A palavra, aliás, ela foi usada pela primeira vez em 1946, ou seja, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né?
em oposição ao então recém-derrotado nazismo. Não? O que há hoje, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, não? São grupos mais ou menos organizados que possuem ideias antifascistas, né? Mas graças a essas propagandas presidenciais, aí não, o termo está se popularizando. Né? Nas últimas semanas, aqui no Brasil, a gente tem visto as torcidas organizadas de futebol liderando esse movimento de oposição ao Bolsonaro. Na primeira foi a corintiana Gaviões da Fiel, algo que, aliás, deixaria o Dr. Sócrates um dos maiores ídolos da história do time e um dos líderes da chamada democracia corintiana, que lutou pelas diretas já na década de 1980, bastante orgulhoso. Né? Mas no domingo passado, a gente viu uma raríssima cena, né? Raríssima cena de torcidas organizadas do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e do Santos unidas, né, por uma causa na Avenida Paulista, todos juntos e misturados ali. Né? Isso é coisa raríssima de se ver. Né? Essa manifestação inspirou torcidas e outros grupos em todo o país, né, que já prometem várias manifestações em suas cidades aí nos próximos dias. Né? E aí existe uma preocupação de que os grupos contrários, né, ou seja, os que apoiam o Bolsonaro e os que são contra o Bolsonaro, voltem a se enfrentar, né? Que aliás gera esses problemas que a gente já falou agora há pouco. Enquanto o Bolsonaro diz a seus apoiadores para desprezarem os opositores, não deixando eles, segundo ele, sozinhos no domingo, não, os antifas temem aí infiltrados governistas para criar confusão dentro do movimento. Né? Uma coisa que vale mencionar sobre esses grupos é que, segundo seus organizadores, eles não apareceram antes porque são defensores do distanciamento social por conta do coronavírus. Né? Entretanto, segundo eles, a situação política se tornou tão grave no Brasil que eles tiveram que passar por cima dessas convicções sanitárias, não? Em nome de, segundo eles, defender a democracia. Não? Mas, de novo, será que as manifestações como essas resolvem alguma coisa ou só fazem barulho e aumenta ainda mais a polarização? Né? Olha só, mas as grandes manifestações lá de 2013, não lembra aquelas que começaram aqui em São Paulo por causa do aumento dos 20 centavos na passagem do ônibus? Não? O pessoal fala, não é só pelos 20 centavos. Não? E depois se transformaram em um grande caldeirão de insatisfação de toda a natureza. Não? E se espalharam pelo país todo, vocês lembram? Né? Aliás, é exatamente o que a gente vê um pouco agora nessa questão do Floyd. Aquilo lá tem um catalisador, um gancho, né? Mas aí vira um samba louco ali, não? Que está cada um lá protestando por uma coisa diferente. Não? E essas manifestações, olha só, de 2013, fizeram a taxa de aprovação da então presidente Dilma Rousseff desabar de 57% para 30%, não? Direto, sem escalas. Então, pessoal, vamos lá. O que vocês acham desses movimentos? De novo, tanto de um lado quanto do outro. Tá? Será que essas versões atuais desse legado que começou lá em 2013 não, e nunca mais parou, não? Será que eles estão realmente promovendo uma mudança aqui no Brasil, não? Uma mudança real na sociedade? Ou eles servem só para aumentar ainda mais essa polarização fortíssima que a gente vive? O Renato de Luca falou aqui, tá mais uma vez nos comentários, e falou uma coisa aqui que eu não sabia, mas segundo ele parece que já tinha sim uma manifestação autorizada na Paulista quando surgiu uma outra que não tinha feito solicitação. Então por isso eles foram convidados a se retirar para não haver conflitos e enfim, foi o que aconteceu. Isso foi dito pelo secretário de Segurança, que é o do governo do estado. Bom, de fato, né, junto com a manifestação das torcidas, também teve uma manifestação a favor do governo, ao mesmo tempo os dois na Paulista. Eles estavam separados por poucas quadras, né? O Renato, qual das duas é que estava autorizada? Confesso que eu não sabia essa informação também. Não especifica aqui, mas ele diz o que é certo, que sim, é necessário solicitar o espaço para eles fazerem manifestações. Isso é uma regra que está na legislação. Eu concordo, sim, tem que solicitar sim, não importa assim, qual seja o movimento, assim, qual seja a causa, tem que solicitar. Porque, enfim, senão vai acontecer o que já aconteceu, né, nesse último fim de semana, que os grupos que estão próximos, não, e em um primeiro momento os dois grupos até fazendo manifestações pacíficas, não, eles acabam, enfim, basta uma pessoa sair de um grupo e ir para cima do outro, que foi exatamente o que aconteceu, não, para aquilo lá que estava pacífico virar um campo de batalha, não. E aí isso realmente precisa ser impedido, não, porque não é nem essa a ideia, não.
Vamos ver aí o que acontece agora esse fim de semana, enfim. Vários protestos aí prometidos, não? Eu espero que consiga ficar num nível mais, enfim, menos violento, não? Bom, o Marcelo Rabelo, ele fala aqui de que são dois tipos de manifestações distintas, e de que uma manifestação é republicana, de brasileiros patriotas, civilizados, ordeiros, e outra manifestação é globalista incentivada pela esquerda, igual a essa baderneira. Isso ele falava em referência ao George Floyd, mas também se encaixa com o contexto de agora das torcidas. Então ele diz de que, na verdade, assim, tudo isso é motivado pela esquerda. E aqui no Brasil, para esse arruaceiro especificamente, além de ser motivado e bancada pela esquerda, aproveita grande volume de presos que foram libertos por causa da Covid, para se aglomerarem e saírem depredando o patrimônio público e privado. É o Renato que falou? Marcelo, desculpa. Então, Marcelo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí com essa afirmação, né? Porque eu receio que algumas das coisas que você disse aí sejam resultado de fake news, como dizer que isso aí está sendo aproveitado aí, presidiários soltos pelo Covid-19 para engrossar o lado das manifestações contrárias ao Bolsonaro, né? Para fazer baderna, né? Não há nenhum indício de que isso tenha acontecido, não. Inclusive, você pode verificar isso com as agências checadoras de fatos, né? As duas manifestações são legítimas, tá? Afinal de contas, a democracia, ela prevê a oposição de ideias, né? A gente, aliás, cresce quando a gente consegue conviver com ideias opostas, não? E construir com isso daí, não? Como a gente já falou, inclusive, em outras edições aqui do Jornal da Live, quanto mais a gente vai para os extremos, mais a gente se afasta um do outro, não? E deixando um enorme vazio entre essas duas pontas, que no final das contas é onde a vida realmente acontece, né? A vida não acontece nos extremos, a vida acontece ali no meio, né? Então eu acho que os dois grupos têm o total direito de se manifestar, seja lá nos Estados Unidos, no caso aí do George Floyd, seja aqui no Brasil, por conta enfim, da defesa da democracia, como dizem esses manifestantes contra o Bolsonaro, tá? O que a gente precisa é evitar que, enfim, esse negócio se torne um conflito, tá? Porque esses movimentos, como a gente tem visto, eles começam pacíficos e quando os grupos se encontram, aí acontece a confusão, né? Então, é isso que a gente precisa levar em conta, não? Pensando um pouco sobre a relação que as redes sociais têm com essas manifestações, a organização delas e mesmo como as pessoas ficaram notificadas em relação a esses protestos, né, de que eles iam acontecer. Sim. Tem dois comentários aqui. O Charles Nascimento, ele traz aqui uma preocupação sobre como não são todos que parece que compreendem a causa desses protestos e parece que eles só vão lá na maior hipocrisia e só vão para tirar uma selfie assim, para conseguir like e fazer pose de humanitário e tudo. Pois é o cúmulo, né? Isso daí, Charles, realmente não tem nada a ver, né? Isso daí, porque inclusive é uma manifestação que está gerando aglomeração, né? E lá na aglomeração, nesse momento em que inclusive a curva de contágio está crescendo para tirar selfie, faça meu favor, né? Mas aí do outro lado a gente tem o Bildad Lois de novo, e dizendo de que pode até parecer uma coisa, né, bizarra isso, muito lúdico até, mas na verdade as redes sociais elas ajudam muito na difusão das informações. Então, por um lado, assim, eu acho que, pelo que ele fala, é bom, mas claro, acho que os dois estão certos. Sim. A gente não pode aceitar a hipocrisia das pessoas, mas também tem que compreender o papel das redes sociais para que essas manifestações elas sejam tão grandes como elas foram e estão sendo. Sem dúvida nenhuma, né? Isso daí só está acontecendo com esse volume por conta das redes sociais, mas as redes sociais hoje elas fazem parte da nossa vida, né? Não dá para pensar na vida sem redes sociais, inclusive hoje elas são um grande instrumento político, tanto de um lado quanto do outro, né? Vale dizer que, inclusive, voltando ao caso do George Floyd nos Estados Unidos, se aquele vídeo que foi gravado no momento em que o policial estava com o joelho em cima do pescoço dele não tivesse viralizado no Twitter, possivelmente nada disso tivesse acontecido. Então, claramente, aí tem um papel das redes sociais nesse cenário, tá? De ampla exposição da informação e da desinformação, como a gente já discutiu bastante aqui nesse espaço, né? Sim. Mais algum, Márcio? Passamos para o próximo.
Bom, a Ana Lúcia fala de que ela é a favor das manifestações pacíficas e o povo não sabe o poder que tem nas mãos. Por isso estamos onde estamos. Pois é, Ana. É a Ana Lúcia Souza Machado, né? Isso é verdade, né? A gente tem muito poder, né? O poder realmente emana do povo, como aliás prevê a Constituição Federal do Brasil, né? Que a gente vai discutir agora logo na sequência, a questão da Constituição, né? Mas a gente precisa se conscientizar. Infelizmente a gente vira muito massa de manobra, né? A gente sempre foi, né? Mas as redes sociais, elas ampliaram enfim, essa característica de ser manobrado de muita gente, infelizmente, não? E a gente precisa, é por isso que debates como esses que a gente faz aqui no Jornal da Live e em outras instâncias das redes, não, que são debates, enfim, que a gente busca ter um alto nível e construtivo, eles são tão importantes, para justamente ajudar que todo mundo desenvolva um pouco mais o seu senso crítico, inclusive, para olhar para os fatos não, com uma visão menos, como posso dizer, linear, não, para se posicionar de uma maneira positiva e construtiva e ser menos manipulado. Não? Isso é uma coisa super importante que a gente precisa levar em consideração hoje. Bom, tem mais uns comentários aqui, mas acho melhor a gente seguir, né? Dia 10 e 11. Então, pessoal, novamente lembrando, tá? A gente não tem como ler todos os comentários, porque eles literalmente vêm às centenas, não? Mas depois da edição, ao longo dos próximos dias, eu leio todos esses comentários, tá? E inclusive comento alguns, respondo. Então, por favor, tá? Deixem os seus comentários, porque justamente é com esse debate que a gente consegue construir uma sociedade melhor para todo mundo. Tá? Por isso, pessoal, obrigado. A gente agradece mesmo, assim. É isso aí. Né? Bom, próximo assunto aqui, não? E já falando da Constituição, né? Um artigo da Constituição Federal Brasileira ganhou muito destaque nos últimos dias, não? À medida que justamente a temperatura dos embates entre o Executivo e o Judiciário subiu, né? Que é o artigo 142, que vem sendo invocado pelo Bolsonaro e pelos seus apoiadores como um dispositivo que, segundo eles, permitiria uma intervenção militar sobre o que eles chamam de excessos do Judiciário, né? Bom, antes de explicar os fatos, então, eu já deixo algumas perguntas aqui para vocês, né? Vocês acham, primeira coisa, que o Judiciário está extrapolando os seus limites, não? O Executivo ele tem direito de promover o fechamento da Corte, não? No caso desses supostos excessos, não? E os militares, eles deveriam ser usados em uma eventual ação como essa, né? E finalmente, o que os três poderes poderiam fazer nesse momento para diminuir essa fervura política, né, que a gente está vivendo, né? Que está prestes a gerar uma ruptura institucional, né? E aí, pessoal, o artigo 142 da Constituição Federal ele diz o seguinte, abre aspas, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem, fecha aspas. Bom, nessa confusão toda que está sendo criada, aí, né, vários juristas, né, estão sendo ouvidos e, enfim, é praticamente uma unanimidade que eles afirmam que não há absolutamente nada nesse texto que viabilize as pretensões do Bolsonaro de usar as Forças Armadas para intervir no Supremo Tribunal Federal, seja lá como que isso daí aconteceria. Tá? A tese apareceu pela primeira vez, pelo menos foi ventilada pela primeira vez, na infame reunião ministerial de 22 de abril, que foi divulgada por decisão do decano da Corte, o Celso de Mello. Né? E nela o Bolsonaro cita o artigo e diz que ele pode, abre aspas, pedir às Forças Armadas que intervenham para restabelecer a ordem no país naquele local sem problema nenhum, fecha aspas. E desde então o Bolsonaro, o próprio presidente, e os seus apoiadores têm lotado as redes sociais com uma distorção do artigo para justificar essa tese. Tá? É preciso ficar claro que a Constituição Federal de 1988 foi criada à luz da redemocratização do país, não? E não há qualquer dispositivo nela que viabilize, ainda que minimamente, qualquer intervenção militar, mesmo a pedido do presidente. Não? Além disso, a Carta Brasileira de 1988 é considerada uma Constituição moderna e robusta. Tá? O mesmo artigo 142 deixa claro que, por mais que o comandante em chefe seja o presidente da República, as Forças Armadas devem garantir os três poderes que são igualmente importantes
como aliás a Carta deixa claro em diversos pontos, inclusive no artigo 142. Né? Logo, nenhum dos poderes pode invocar os militares para limitar, cercear ou fechar os outros poderes, né? Que, além de ser antidemocrático, ele é inconstitucional, portanto. Dessa forma, invocar o artigo 142 tenta dar um verniz jurídico a um movimento praticamente golpista. Né? Ironicamente, né, o Supremo é o guardião da Constituição. Né? Decisões da Corte são recorríveis, né? A Corte não é infalível. Tá? E não tem nenhum problema com isso daí. Né? Para tal, existem mecanismos que são claramente definidos. Né? O que é inadmissível é invocar a própria Constituição para calar o Judiciário, porque as suas decisões contrariam as decisões arbitrárias ou interesses do Executivo. Né? E por fim, a figura de um poder moderador, como também tem se falado aí, né, que seria, né, que vem sendo atribuído às Forças Armadas. Bom, o poder moderador deixou de existir no Brasil com a proclamação da República, lá em 1889. Né? Afinal, quem exercia esse poder era o imperador, e essa figura não existe mais, certo? Então, retomando aqui as perguntas, né? Vocês acham que o Judiciário está extrapolando os limites? Não. O Executivo ele tem direito de promover o fechamento da Corte no caso de supostos excessos, e os militares eles são a ferramenta para isso, né? Se isso fosse acontecer. E talvez o que seja o mais importante nesse momento, né? O que os três poderes podem fazer para, enfim, diminuir essa fervura aí que está prestes a gerar essa ruptura aí, né? E aí, Mate, o que temos aí? Então, por enquanto, o pessoal ainda está falando sobre os assuntos, ainda parece que estão pensando. Uhum. Mas a Adriana do Amaral já colocou aqui uma breve nota dizendo de que a nossa carta nunca foi tanto respeitada. Pois é, não. E o pior é invocar a Constituição para desrespeitar a Constituição, né? É uma coisa complicada isso, Adriana, você tem razão, tá? A gente vê isso daí, não. E aliás, isso não é uma prerrogativa do Brasil, né? A gente observa isso em vários países do mundo, inclusive já que a gente falou tanto, né? Podemos citar os Estados Unidos, não? Que lá eles não citam tanto a Constituição quanto a gente tem citado aqui, mas eles justamente usam a democracia, não? Para fazer ações que na prática atentam contra a democracia, né? E isso tem acontecido em vários países do mundo, nos Estados Unidos com muita força, e aqui no Brasil, infelizmente, também, né? Pois é. Bom, ainda não tenho nada sobre o atual assunto, então vou pegar um ponto aqui que eu achei interessante do restinho do outro assunto, que foi algo que o José Nascimento trouxe aqui, que ele disse que se preocupa com as transmissões ao vivo que foram feitas dos protestos na Paulista. Ele fala assim, de que ao ver dele, umas 300 pessoas mereciam apenas uma nota no dia seguinte. Com as câmeras em cima, toda a situação ela esquenta. É um tema para se falar. Ele disse que ficou assustado vendo as imagens, assim, as transmissões, e acabou ficando preocupado. O que a gente vê às vezes é justamente que esse tipo de transmissão ao vivo não flerta inclusive aí com aspectos sensacionalistas, né? Porque aquilo lá que, como você sugeriu, no máximo mereceria uma notinha, acaba ganhando aí uma exposição enorme, não? E isso retroalimenta o que está acontecendo. E se o que está acontecendo é justamente, por exemplo, uma depredação, né? Isso daí vai incentivar outras pessoas a partir para a ignorância e partir para a depredação também, né? Concordo, Nascimento, esse é um bom ponto que você traz aí. Sim. Bom, pessoal, opa, aqui. Já ia falar para não serem tímidos, mas já o Rodrigo Rabelo chegou salvando aqui. Olá, Rodrigo, novamente. Ele disse que o Judiciário é defensor da Constituição. Acima dele está a Constituição. O poder é da Constituição e não do Executivo. Sim. E dessa forma também de nenhum dos outros poderes. Exatamente. De novo, reforçando os três poderes são iguais. Isso é uma coisa que é importante, né, Rodrigo, né? Uhum. Nenhum poder é dono da Constituição e do poder em si como um todo na palavra, né? Muito menos nenhuma das pessoas que está em qualquer um dos três poderes, né? Os três poderes, inclusive, a própria Carta determina isso, que eles são harmônicos e independentes, né? Inclusive, uma das funções também do Judiciário é fiscalizar os outros poderes, não? Mas a Constituição está acima de tudo, não? E a Carta, na verdade, não, ela é clara, assim, não tem muitos termos que podem gerar dubiedade, não.
Mas enfim, né, quando você está disposto a distorcer alguma coisa, você consegue fazer o que você quiser, né? Exato. Mais algum ponto aí, Mate? Por enquanto não, parece. Senão a gente passa já para o próximo assunto aqui, não? Vamos lá, uma notícia um pouco mais positiva, né? Uma notícia mais leve, aliás, uma boa notícia, tá, para terminar a edição de hoje, mesmo porque já é 10h20, nós já estamos aí chegando no nosso horário, não? Para terminar então a edição de hoje, uma boa notícia, a vacina contra o Covid-19, que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, lá no Reino Unido, né? Ela já entrou na sua fase 3 de testes clínicos, em que ela já está sendo testada em 10 mil voluntários. Tá? E os pesquisadores eles estão tão confiantes nos resultados que mesmo antes de confirmar a eficácia da vacina, eles já começaram a produção da vacina, tá, em larga escala. E eles estão fazendo isso porque, enfim, supondo que ela seja aprovada, quando ela for aprovada, né, uma grande quantidade de doses já vai ter sido produzida, né, evitando que a população tenha que continuar esperando, né, aí teria um processo fabril, primeiro uma dose inicial, isso daí já estaria disponível, né. Só que, assim, na melhor das hipóteses, quando que tudo isso der certo, né, nós, pobres mortais aqui no Brasil, né, a gente só vai ter a tal vacina lá pelo final do ano que vem. Né. Isso aí é uma visão realista de quando a vacina vai chegar de fato no mercado. Né. E isso se tudo der certo agora. Torcemos, né, muito fortemente para que dê certo. Né. A questão que se coloca é, poxa vida, diante disso, não, como que você vai levar a sua vida até lá? Né? A gente não vai conseguir ficar em casa até o final do ano que vem. Né? Como que você vai resistir ao novo coronavírus? Como que você vai se proteger do novo coronavírus? Né? Hoje há mais de 70 vacinas contra o Covid-19 sendo desenvolvidas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Né? Mas a vacina de Oxford parece ser realmente a mais promissora no momento, né? E é a que está em uma fase mais avançada no desenvolvimento. Nessa fase de testes de 10 mil voluntários, vários países vão participar, inclusive o Brasil. Né? 2 mil voluntários brasileiros, divididos entre São Paulo e Rio de Janeiro, vão participar dessa fase 3. Né? Eles não podem ter sido, evidentemente, contagiados pelo vírus antes, né? E eles devem estar na linha de frente do combate à pandemia. Né? Por quê? Porque dessa forma aumenta a chance de eles serem contaminados naturalmente pela doença. E aí, assim, dá para fazer o teste da eficiência da vacina. Né? Isso porque, do ponto de vista ético, né, você não pode deliberadamente contagiar uma pessoa com algo que ainda, enfim, não se tenha remédio, por mais que seja para buscar a cura. Né? E é bom lembrar que até agora não existe nem remédio e nem vacina contra o Covid-19. Né? O remédio serve para curar quem já contraiu a doença e a vacina é para evitar que se contagie com o vírus. Não? E enquanto isso, vemos cada vez mais governantes brasileiros flexibilizando as regras de distanciamento social em seus estados e municípios. Né? E fazem isso em um momento ainda de forte crescimento da doença aqui no Brasil. Né? A gente sequer chegou no pico da doença. Né? Nessa quarta, aliás, a gente bateu um novo recorde de mortes, infelizmente, em um único dia no Brasil. Né? A gente chegou a ter 1.349 óbitos confirmados no país pela Covid-19. Né? Bom, então, refaço a pergunta para vocês, né? Já que essa vacina vai demorar, né? Torcendo aí fortemente para que ela realmente dê certo, mas a gente vai ter que aguardar ainda alguns bons meses, infelizmente, por ela, não? Como sobreviver até lá, né? Como, aliás, sobreviver até mentalmente, economicamente, né? Como que a gente consegue passar por isso daí da melhor maneira possível, até que efetivamente chegue uma vacina, né? A Adriana Scheller, ela pergunta aqui sobre a vacina de Liverpool. Como está o processo dessa aí? Adriana, agora você me pegou, porque eu não sei, tá? Como que está o desenvolvimento de Liverpool. Até onde eu sei, as vacinas que estão mais bem posicionadas são a de Oxford e aquela vacina chinesa de um grupo privado que é a Sinochem, se não me engano o nome da empresa, não me lembro agora, me fugiu a memória, não. São as vacinas que estão mais avançadas no mundo, tá? Existem vacinas também em um bom estágio de desenvolvimento por empresas nos Estados Unidos. A clínica Johnson & Johnson também está com um projeto interessante, tá? Mas a vacina de Liverpool aí eu vou ficar te devendo a resposta. Eu posso até depois
pesquisar e te colocar aqui como uma resposta ao seu comentário, beleza? Bom, sabe o que é engraçado? Quando a gente está falando já o começo do próximo assunto, né? Que a gente falou agora, as pessoas começaram a comentar o último assunto. No momento que a gente passou. Vamos resgatar um pouco aí desse daí, depois a gente dá tempo até para o pessoal que depois quiser escrever um pouco aqui sobre a questão da vacina. Temos aí ainda uns 5 minutos, vamos lá? Vamos lá. Então, o Bill Dodge Lewis ele fala aqui de que a educação é a base. Tem uma população com uma estrutura educacional consistente e eficaz. Teremos uma sociedade conformada a partir desse ponto. Excelente ponto, Bill, né? Aliás, a gente sempre trata essa questão da educação aqui, não? Sim. A educação é a base de qualquer sociedade, não? Aliás, a maioria dos problemas de qualquer sociedade se resolve se você tiver uma população com um nível educacional alto. Aliás, um nível educacional, a palavra educação no sentido amplo, né, de significados. Porque quando as pessoas elas têm uma boa educação, né, e aí educação do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista cívico, mais inclusiva, não? As pessoas elas são capazes, enfim, de buscar soluções para os problemas, mas também elas conhecem tanto os seus direitos quanto os seus deveres, não? E elas ajudam, inclusive, a conduzir a solução para esses problemas, não? Sim. Mais um? Vamos mais um. Vamos lá. Aqui a Ana Lúcia Souza Machado fala sobre como, por não conhecer a nossa Constituição, né? Muitas pessoas aqui no Brasil, de fato, assim, a grande parte de nós, da população, não conhecemos os nossos direitos e os nossos deveres muito bem, né? Uhum. Então, por causa disso, como a Ana Lúcia fala, muitos se aproveitam assim e tornam da Constituição o que lhes convém assim para o momento. Sim. Isso é verdade, não? Aliás, a gente faz isso com tudo, né? A ignorância, tem um ditado irônico que diz que a ignorância é uma bênção, não? Que você consegue fazer o que você quiser a partir da ignorância, né? Mas isso aí, na verdade, é uma maldição, né? A gente precisa conhecer o que está à nossa volta, e a Constituição, evidentemente, é a lei máxima do país, né? A gente precisa ter pelo menos algum conhecimento dela, até para, enfim, não embarcar nessas loucuras aí que a gente está vendo, né? Agora tem uns comentários aqui. Sobre a vacina? Sobre a vacina. Vamos lá. A Solange Vidal disse que ela ouviu muito sobre a vacina ontem e ficou muito feliz. Adriano do Amaral perguntou aqui: comer, rezar e amar? Brincadeira, claro. Olha, você sabe, Adriano, que muita gente tem praticado isso fortemente nessas últimas semanas: comer, rezar e amar, não? Porque temos que seguir adiante da melhor maneira possível, né? Comer, rezar e amar são coisas aí bem válidas nesse sentido, não? O Denis Castro vai falar de que um dos desafios dessa vacina que ela vai ter que encarar é a possível adaptação do vírus, né? Ele tem se modificado até lá. Excelente ponto, Denis, né? Todo vírus tem um maior ou menor grau de mutação, né? O coronavírus ele não é tão mutante quanto, por exemplo, o influenza, que é a gripe comum, né? Que é tão mutável que todo ano a gente precisa tomar vacina de novo, né? O H1N1 também tem a sua mutação aí bastante razoável, não? A gente espera que o novo coronavírus, aí, o Covid-19, ele não tenha uma mutação tão forte. Ele já está sofrendo mutações, né? Isso a gente observa no país, no mundo, né? Mas eu espero que não seja uma mutação a ponto de inviabilizar tão rapidamente uma vacina, não. Mas o fato é que depois que se desenvolve, digamos assim, uma vacina base, né, para um vírus, fazer as adaptações para as mutações acaba sendo alguma coisa mais rápida, né? A vacina ela é essencial que ela chegue o quanto antes para a gente. E eu espero que quando ela finalmente chegar, o vírus ainda, enfim, consiga ser, essa cepa, ou as cepas atuais, que são várias já, não consigam ser combatidas com uma única dose, né? As vacinas, enfim, das pesquisas internacionais como essa de Oxford, por exemplo, elas estão até que avançando bem rápido, como lembra o Rodrigo Rabelo aqui. Mas no momento o que a gente tem que fazer só é manter a cautela e a calma. Os governos precisam ter um plano de ação assim para conseguir, né, tranquilizar a população e também ajudar a melhorar as pessoas, né, nesse momento de dificuldade não só mental, mas também financeira. Exato, excelente ponto, Rodrigo. Mais alguma coisa aí? Não, é isso. Isso é verdade, tá? Porque um dos motivos que mais faz as pessoas romperem o distanciamento social é que elas estão, enfim, elas estão sem grana, né? Acabou o dinheiro, né? Elas precisam
trabalhar, né? Os donos das empresas precisam fazer suas empresas voltarem a funcionar para salvar o negócio, não? E isso é a coisa mais dramática que se vê, não? A gente observa nos países que levaram mais a sério essa questão do distanciamento social, particularmente na Europa, não? Os governos eles entraram com uma grande carga de apoio financeiro muitíssimo maior que nós temos aqui no Brasil, para que as pessoas pudessem ficar em casa, né? Inclusive, pega o Reino Unido, não? Eu não me lembro agora qual que era o valor, mas era uma coisa, o governo lhe garantia até 80% do salário da pessoa, não? Em um teto de, acho que 2.700 libras, se não me engano, que dá, enfim, 8 mil reais, assim, não? Por pessoa, não? Então, o governo ele tem uma função essencial nesse processo, não? Porque se não houver essa ação efetiva do governo para proteger a vida das pessoas e também garantir as empresas, não, fica difícil você falar para as pessoas simplesmente fiquem em casa, não. Elas precisam ficar em casa para se proteger, mas elas não podem morrer dentro de casa, né. Esse que é o grande dilema, né. Infelizmente a gente vê o Brasil falhando miseravelmente nesse aspecto, né. Mais algum assunto aí, Márcio? Bom, antes da gente encerrar aqui, já deu o nosso horário, não? Mas parece que é isso. É isso então? Tem mais uns comentários, mas acho que é isso mesmo. Bom, de novo, pessoal, os comentários eu vou ler depois, tá? E agradeço muito a participação de todos vocês, né? Estamos chegando aí ao final da 23ª edição do Jornal da Live, não? Debate excelente aqui hoje de temas super importantes, que aliás os temas foram vocês mesmos que sugeriram aqui na própria rede, tá? Agradeço a participação de todos, agradeço os comentários, agradeço ao Matheus também. Né? Imagina, de novo, sempre muito bom, uma honra estar aqui. Sempre trazendo aí os seus próprios comentários e gerenciando aí os comentários de todo mundo, tá? O Jornal da Live só existe graças a vocês. Então, pessoal, agradeço, um grande abraço, até a semana que vem, tchau, tchau. Falou, gente, até a próxima, se cuidem, bom dia.